Muito bem. Tudo bom, querido, do terceiro ano? Essa aqui vai ser uma aula de revisão sobre aquele dia que houve a falta de energia e a gente não pôde concluir a última parte do nosso tema, né, que é sobre avaliação parcial. Então, essa vai ser uma aula mais rápida, uma aula mais geral. Eu acredito que no dia 4, se eu não me engano, que vai ser a nossa prova, acho que a gente ainda vai ter tempo de fazer mais uma revisão, né? Vou também deixar alguns exercícios hoje publicados para vocês responderem, né? Com as questões, inclusive, que eu vou cobrar na prova vai estar nesse exercício. Então, assim, hoje minha ideia é fazer nesse vídeo com vocês, como eu disse, mais uma aula de revisão sobre o ponto que restava sobre o nosso tema, que veio acabar não dando certo. Tudo bem? Até o momento daquela aula, nós vimos que esse assunto estava dividido em duas partes. Primeiramente, nós vimos o que levou ao golpe de 64, a questão da propaganda anticomunista, né, no Brasil, que foi o governo João Goulart, o papel da propaganda em tentar derrubá-lo, manipulá-lo, jogar a população brasileira contra ele, e os vários interesses que havia naquele contexto, inclusive do Brasil dentro e fora. Lembrem que é um contexto geral de Guerra Fria entre as potências já representadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética. E como é que o Brasil estava, por exemplo, nesse jogo? Nós vimos essa parte em sala. Então, o que nós vamos ver hoje, a partir do momento que nós vemos, que é o aprofundamento do que a gente vai chamar da ditadura. Como eu poderia dizer assim, de forma muito direta, é uma espécie de golpe dentro do golpe. Porque se muitas pessoas ainda acreditavam que os militares, por exemplo, iam devolver, por exemplo, o poder aos civis, o ato institucional número 5, né, dos vários atos criados pelo governo militar, o ato institucional número 5 foi o mais claro e o mais objetivo naquelas ideias gerais, por exemplo, que iam negar poder, por exemplo, aos civis, e deixou claro de forma assim muito, muito objetiva de que não haveria retorno a uma democracia direta governada por civis. Então, o que foi o ato institucional número 5? Ele foi promulgado em dezembro de 68, né? E ele definitivamente escancarou a ditadura de vez. Por quê? Ele fechou durante alguns meses, durante algumas semanas, o Congresso Nacional, né, onde estava representado o partido do governo, o Arena, e o partido de oposição, na época, o PMDB. Né? Lembrando, professor, mas a oposição tinha direito, por exemplo, a criticar, tinha direito a enfrentar, era aquela liberdade muito limitada. Né? Se dizia que havia até uma espécie de piada na época, porque os dois partidos eram assim, o partido do governo era o partido do sim senhor, e o partido de oposição era o partido do sim. Né? Ou seja, qualquer coisa que o governo mandava ao Congresso era aprovado, independente, né, da oposição ou não existir. Mas o governo militar teve essa ideia de manter uma aparência muito superficial, por exemplo, de democracia. Mas com o ato institucional número 5 ficou muito claro o seguinte: o Congresso definitivamente não teria mais vez nem voz nas decisões políticas. Segunda coisa, né, houve a expulsão e a reforma da própria Suprema Corte brasileira, ou seja, juízes que eles consideravam, por exemplo, né, contrário aos interesses dos militares, foram expulsos, aposentados da Suprema Corte, e houve, por exemplo, o fim, né, daquilo que talvez é o direito mais básico de todo cidadão perante o Estado, né, vocês que talvez já se interessam, por exemplo, pela área do direito, que é o próprio habeas corpus, né, porque é uma medida que todo cidadão tem, por exemplo, para enfrentar decisões que ele julga perante o Estado, né, que ele julga, por exemplo, de forma autoritária, que ele julga, por exemplo, de forma que, por exemplo, seu processo está sendo manipulado, etc. Então, o que é que o AI-5, de forma muito geral, ele traz? Fecha o Congresso, reforma e aposenta juízes da Suprema Corte e acaba definitivamente com o direito de habeas corpus para crimes políticos, ou seja, qualquer pessoa que fosse acusada, julgada, investigada, presa, torturada, para se coletar, por exemplo, informações para os militares enfrentarem aqueles grupos que eles consideravam de resistência, qualquer direito que proteja o cidadão, a sua vida, a sua dignidade, o direito a um julgamento justo, o direito à proteção ao Estado, o direito a um juiz, a um promotor e a um processo judicial honesto, limpo e organizado e neutro, definitivamente não haveria. E como é que eu posso, por exemplo, assim, dizer de forma muito clara para vocês? Na prática, o AI-5 deu o que a gente chama de liberdade para prender, acusar e matar. Né? Qualquer pessoa que, por exemplo, se envolvesse agora, né, no processo
de tortura, de prisão, e se, por exemplo, viesse, por exemplo, a morte, né, você estava literalmente, digamos o seguinte, com uma liberdade para agir da forma que você quisesse. Então, em 1968, é assinado o ato institucional número 5. Lembrando, houve quantos atos, professores? Mais de 20. Mas a gente tem alguns principais, o AI-1, o AI-2 e o AI-5. E talvez o mais perverso de todos eles seja o ato institucional número 5, porque ele dava essa liberdade de prender, matar, torturar, sem haver punição, por exemplo, para as pessoas, né, que fizessem, por exemplo, né? Então, o ato institucional número 5 teve esse objetivo, primeiro, de manter os objetivos do golpe de 1964, né? E garantir agora, praticamente de forma indefinida, até quando, por exemplo, os oficiais, os militares, né, das Forças Armadas Brasileiras ficariam, por exemplo, no poder. É bem interessante se vocês olharem, por exemplo, essa fotografia, né, que aparece, por exemplo, aqui à sua esquerda, né? Você vê, por exemplo, né, essa fotografia não foi tirada em 68, foi tirada um pouco antes, mas ela foi usada, por exemplo, muito para exemplificar nesse contexto. A gente vê, por exemplo, o presidente ditador da época, né, que era o Costa e Silva, ele sentado no Congresso sozinho, né? Ou seja, o poder de decisão agora cabe apenas ao presidente, né, da República. Então, o AI-5, né, de certa forma, ele traz essas séries, por exemplo, punições, investigações, aposentadorias, perseguições, tortura, morte, né, para vários grupos. Qualquer grupo que fosse agora considerado inimigo dos militares, inimigo daquele grupo que tomou o poder em 64, seria preso, investigado e, na prática, teria, né, a liberdade para se prender e se matar de forma impune, né? Então, por exemplo, a gente sabe, né, que de 68 até o final dos anos 70, a gente vai ter uma explosão, por exemplo, nos casos anuais, por exemplo, de tortura, né? Então, por exemplo, você traz aqui, são, por exemplo, os dados reconhecidos pelo próprio governo civil-militar de 64. Né? A gente vê, por exemplo, que nos anos 70, né, ali entre 68, né, até 73 e dá uma retomada ali depois de 75, na quantidade, por exemplo, né, de pessoas presas, né, que passavam por procedimentos, né, de como é que os militares, por exemplo, chamavam, né, de interrogatório. Só que o interrogatório, obviamente, era seguido, né, de violência, punição, todas as coisas que a gente já viu em sala, que a gente já debateu. Mas uma das coisas que está por trás, por exemplo, né, do AI-5, de certa forma propiciou, deu tanta autoridade, por exemplo, né, ao próprio governo, que, de certa forma, essa violência do regime civil e militar foi encoberto, por exemplo, pelo próprio período de sucesso econômico. Não esqueça disso que a gente já falou, por exemplo, em sala desse período, né? Era um momento que o Brasil assim tinha taxas anuais. E lembrando que durante o governo Vargas, o governo JK, o governo Jango, né, finalzinho dos anos 40, começo dos anos 50 até 1964, o Brasil tem uma taxa de crescimento de 5, 6, 7, 8% ao ano. Geralmente, né, assim, para a época era uma coisa estrondosa no mundo. Né? E o Brasil sai, por exemplo, uma taxa, por exemplo, de 7% ao ano, vai crescer em média 9, 10. Vai se chegar, por exemplo, a um pico, por exemplo, se eu não me engano, no ano de 70 ou 71, eu acredito que foi 70, o Brasil, por exemplo, chegou a crescer 14% ao ano. Eu já disse, por exemplo, isso para vocês em sala, nem a China, no seu auge de crescimento econômico moderno, agora, né, nos últimos 20 anos, nem a China conseguiu passar a barreira, por exemplo, dos 10%. O Brasil conseguiu bater, no início dos anos 70, um crescimento de mais de 10% ao ano. Mas, em cima desse imenso crescimento, por exemplo, que a economia brasileira estava, principalmente na área industrial, o Brasil estava, né, praticamente fazendo 3 revoluções industriais ao mesmo tempo. Por trás, por exemplo, desse período de imenso crescimento econômico, né, a gente tinha, por exemplo, né, os vários casos, né, a gente já viu isso em sala, inclusive eu não vou me demorar muito nesse tópico, que não é importante para a aula de revisão de hoje, né, que por trás desse período de imenso crescimento econômico, nós tínhamos, por exemplo, esse período também marcado, né, pela tortura, pela perseguição, pelo silenciamento, prisões, mortes de grupos da oposição, seja uma oposição mais moderada ao regime, seja de oposições políticas que faziam enfrentamento militar direto, principalmente nas regiões centro-sul do Brasil. Né? Então, nesse período, um imenso crescimento, mas por trás disso também, né, havia a prisão e a tortura do sistema através do AI-5 para os seus presos políticos. Muitos alunos, por exemplo, né, perguntaram, né, vocês comentaram, né, eu percebi alguns olhares, por exemplo, na aula, né, vocês lembram o seguinte, não só foram, por exemplo, pessoas adultas que foram presas.
Essas três fotografias, por exemplo, que a gente vê aqui, são de crianças, filhos de prisioneiros políticos. Crianças que foram presas, crianças que foram torturadas, e a grande maioria, só trouxe três aqui para exemplificar, e não vale nem a pena usar fotografias delas, enfim, né? Dos atos de violência que elas receberam. Mas vejam, né, crianças que até hoje, por exemplo, o seu corpo, né, não foi devolvido, por exemplo, aos seus pais que, por exemplo, chegaram a sobreviver, mas uma criança geralmente não sobrevivia, né? Então, por exemplo, nós temos hoje famílias há quase 60 anos, há quase 50 anos, ainda esperando, por exemplo, para saber onde está, por exemplo, o corpo, né, da, o corpo, por exemplo, da minha filha, do meu filho, por exemplo, que foi foi morto, por exemplo, né, nesse período. Então, no governo Costa e Silva, no governo Médici, né, a gente tem ali no final dos anos 60 até o metade dos anos 70 o pico da repressão, né, através do ato institucional número 5, né, de torturas, prisões e, consequentemente, né, as mortes que aconteciam nesse período. Outra coisa que vocês têm que pensar, por exemplo, uma artimanha, por exemplo, da ditadura naquele momento foi o próprio futebol. É interessante que no ano de 70, né, um ano e meio, por exemplo, depois da promulgação do ato institucional número 5, no momento que o Brasil cresceu 14% ao ano, no momento que o Brasil estava fazendo inúmeros investimentos industriais de expansão da sua economia, a gente tinha, por exemplo, né, a seleção, né, a seleção de futebol nacional masculina sendo usada diretamente pela própria ditadura como sinônimo de sucesso, né? Ou seja, o Brasil, o sucesso, por exemplo, do Brasil era atrelado, né, à própria vitória, por exemplo, do futebol. Então, veja, o Brasil só foi tricampeão de futebol não porque teve, né, e é reconhecido, né, como a melhor seleção de futebol de todos os tempos, né, que foi a seleção de 70. Né? Não é que o Brasil ganhou a Copa de 70 porque tinha os melhores jogadores. O Brasil só ganhou a Copa de 70 porque o governo, o país, a sociedade, naquele momento, aparentemente tudo estava dando certo. Né? Então, por exemplo, até o sucesso, por exemplo, no futebol, foi usado como propaganda da ditadura para mostrar. É um momento de crescimento, é um momento de destaque, é um momento que o Brasil aparece, surge, né? Isso está influenciando, inclusive, até, por exemplo, no futebol. Né? Então, se a gente vê, por exemplo, na fotografia, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem, por exemplo, né, o ditador Emílio Garrastazu Médici, e aqui ao lado dele, Pelé mais jovenzinho, né, obviamente, segurando, né, a taça da Copa do Mundo de Futebol de 1970. Então, por trás dessa propaganda, havia realmente uma intenção de mostrar, né, o sucesso do governo estava atrelado ao sucesso do futebol, ao sucesso da economia, mas por trás dessa aparente, como é que eu posso dizer, propaganda positiva, havia os inúmeros casos, por exemplo, né, de denúncia que o regime recebia, fazia, praticava sobre prisões, torturas, né, por exemplo, das pessoas de sua oposição. Lembrando que nesse contexto não é só, por exemplo, né, não é só, por exemplo, o Brasil, seja o Brasil, por exemplo, aqui representado, né, pelo ditador Gastão Médici, o Chile representado pelo governo de Pinochet, ou a Argentina, por exemplo, né, do governo Videla, né, ambos generais, ambos golpes militares que aconteceram nesses países em diferentes épocas, né? Se vocês lembram, por exemplo, aquele filme que a gente assistiu em sala, né, sobre os dois papos, né? Mostra, por exemplo, a ditadura, por exemplo, na Argentina, que guarda muita semelhança com a ditadura brasileira, né? É quase que uma ditadura gêmea do modelo brasileiro, muito parecido, né? Vocês devem lembrar, saber, por exemplo, que a Argentina, por exemplo, ganha a Copa do Mundo de 78, né? A Copa do Mundo mais roubada, né, da história do futebol, etc, né? Literalmente eles compraram aquela Copa do Mundo, né? E eles fizeram, por exemplo, a mesma coisa, utilizar propaganda positiva do esporte, da vitória, para mostrar. Nós só ganhamos, por exemplo, a Copa do Mundo porque agora nós temos um governo sério, um governo nacionalista, né, um governo patriota, um governo que expulsou, né, os comunistas, né, por exemplo, dos países da América Latina. Né, e em troca disso, a violência, a repressão que acontecia, né, nos bastidores, nos quartéis dos militares, né, nas unidades policiais de repressão de ambos, por exemplo, esses países. Só que o final até o começo dos anos 70, 72, 73, 74, o governo é marcado também, no caso no Brasil, especialmente pelas grandes obras, né? Que vai levar, em parte, né, a um momento de grande crescimento, por exemplo, econômico, do Brasil. Por exemplo, a construção da maior hidrelétrica do mundo na época, Itaipu,
né? A construção, por exemplo, da rodovia, da Ponte Rio-Niterói, a construção da rodovia, por exemplo, né, Transamazônica, deixa eu tirar para vocês verem, né? Veja, a Transamazônica começa aqui em Cabedelo e vai terminar no meio da Amazônia. Havia uma piada, né? Que é a coisa, né? Ela liga nada, na época que era Cabedelo, que era literalmente nada, a lugar nenhum. Que é hoje, incluindo, né, continua sendo lugar nenhum, que é o meio da Amazônia, né? Então essas grandes obras contribuíram em parte, teoricamente, para o desenvolvimento, mas que levou que é um super endividamento, por exemplo, né, do Estado brasileiro naquele período e geralmente encobre poucas coisas, por exemplo, que são ditas pelas pessoas na época, que não é percebido, por exemplo, que é um momento de alta inflação, é um momento de uma imensa concentração de renda, é um momento que a dívida externa, né, o Brasil vai fazer a maior dívida na história do capitalismo para se desenvolver, vai ser o Brasil, só o Brasil conseguiu esse feito, né, ser o top 1, né, em dívida externa, né, a gente fez a maior dívida para se investir nessas grandes obras, né, de rodovia, de usinas hidroelétricas, estradas, ferrovias, portos. O Brasil está crescendo a 10% ao ano, fazendo a maior dívida do mundo na história do capitalismo, está fazendo a maior concentração de renda na história do capitalismo, ficando na mão de grupos de empreiteiras, de bancos, de pequenas empresas de construção, de mídia, por exemplo, de comunicação na época. Mas é um momento bem marcado, por exemplo, né, pela corrupção e a imensa falta de transparência, porque isso quebra também, a gente já viu isso em sala, a gente debateu, porque veja, né, mas fala-se que na época que não havia corrupção, mas eu pergunto, havia investigação para não saber se tinha, por exemplo, corrupção? Não havia investigação. Promotores, a Polícia Federal, os sistemas de investigação não tinham liberdade para isso. Né? Então, por exemplo, é muito comum em investigações, por exemplo, atuais, né? Por exemplo, empresas que são envolvidas com corrupção, as pessoas são presas, né? Geralmente essas empresas têm datas de fundação. Então é muito comum, por exemplo, pegar grandes construtoras até hoje, né, que seus fundadores, as empresas, dizem, não, minha empresa foi fundada nos anos 60, nos anos 70, e desde aquela época, né, nós pagamos, né, para comprar votos, nós pagamos para ter acesso a tal obra, nós pagamos a políticos para financiar aquela obra, por exemplo, que a gente faça, para a gente usar o orçamento público para enriquecer junto dele. Né? Então, esses 4 pontos aqui eu acho interessante a gente pensar. É um momento de imensa inflação, um momento de alta concentração de renda na mão de pouca renda, né, na mão de poucas pessoas. O Brasil está crescendo 10%, mas quem são esses 10% ao ano? Mas quem são essas pessoas que estão lucrando com esses 10%? Não é a população brasileira de forma geral. Né? Tem a questão da dívida externa, o Brasil está super endividado e é um momento, né, de imensa corrupção e falta de transparência. Só que o final dos anos 70 já é um momento agora já de mudança. Né? E agora a gente já se encaminha um pouco mais para o fim da aula, porque sai, né, de 68, que é a promulgação do AI-5, né, até o final dos anos 70, até o meio dos anos 70, nós temos o que a gente chama de anos de chumbo, que é um momento de forte repressão, é um momento que o governo Médici, né, que é esse moço que aparece aqui, né, esse moço, esse senhor que aparece, por exemplo, aqui, né, ao lado, né, ambos generais do exército, né? É um momento assim, de imensa violência de repressão para grupos que lutavam contra a ditadura, seja até grupos moderados, né? Seja até grupos que partiam para a luta armada mesmo contra o exército, né? E as forças armadas de forma geral. É um momento chamado de anos de chumbo, porém por conta da violência, mas é um momento também de grande crescimento econômico. Mas a gente tem sempre que fazer nosso papel de crítica para compreender quem está ganhando com isso. Segundo ponto, de 74 a 85, quando vai encerrar o período civil-militar, né? Esse período da ditadura civil-militar, a gente já tem um segundo momento que a gente chama, né, que é o momento da dita reabertura política. Por quê? Por que a ditadura deixou de governar? Como eu sempre digo, foi por uma questão ética, foi por uma questão moral, foi por uma questão cristã, né? Alguma coisa assim do tipo? Não. Foi basicamente por uma questão econômica. O modelo deles quebraram. O país quebrou. Eles não tinham mais sustentação mais econômica para passar para a população brasileira como o modelo deles ideal. Então é um momento que a dívida externa explodiu. Literalmente, nós não temos mais capacidade de pagar o que nós nos endividamos. Nós estamos com a inflação batendo, sabe, saiu de dezenas para centena ao ano.
né? Nós temos as crises do petróleo, né? A economia brasileira está sendo tragada pelas crises do preço do petróleo naquela época, e os militares vão criar um processo que é chamado, né, de lento, gradual e seguro, ou seja, eles vão devolver poder aos civis, desde que eles permitam que os militares envolvidos naquele processo, naqueles processos, por exemplo, de tortura, não sejam punidos. Então, o governo, por exemplo, do general Geisel, esse moço que aparece aqui de óculos, né, e posteriormente do governo João Batista Figueiredo, né, do governo Figueiredo, é o momento que a gente chama, né, o momento da dita reabertura política, onde os militares, aos poucos, vão negociar com os civis a volta do poder aos civis, às eleições, aos direitos básicos, o fim do AI-5 em 78, né, em troca do que a gente vai debater, do que a gente vai ver, pelo que é chamado, por exemplo, né, a promulgação da lei de anistia. E, por favor, estudem bem sobre isso, tá certo? Sobre o que foi, por exemplo, a lei de anistia. Então, em 79, já para a gente encerrar agora a nossa aula de revisão, a gente tem, por exemplo, o último governo, né, representado, né, pelo ditador João Batista de Oliveira Figueiredo. Não se preocupem tanto com os nomes nesse momento, mas a questão toda principal aqui da aula de revisão é mais vocês verem sobre esse tema, por exemplo, da anistia. Porque, veja, o fim da ditadura não aconteceu por uma razão, por exemplo, humanitária, uma questão ética, moral. Foi por uma questão econômica. Isso é um ponto básico. Mas para eles devolverem aos civis, foi feito um acordo por dentro. Ou seja, eu devolvo o poder aos civis, mas em troca eu garanto que todas as pessoas envolvidas, né, no processo, por exemplo, de tortura, violência, né, no processo, por exemplo, que vai prender, que vai matar, que vai torturar, por exemplo, pessoas nos anos 60, nos anos 70, essas pessoas não sejam punidas. E esse momento é chamado de lei de anistia. Vai anistiar, vai perdoar todos os crimes, por exemplo, cometidos por militares, por agentes policiais, principalmente por oficiais das Forças Armadas, contra pessoas que fizeram algum tipo de atividade política que os militares consideraram tão perigosa que valeu, por exemplo, a pena, né, prendê-los, torturá-los e, em muitos casos, levou, por exemplo, à própria morte, incluindo crianças, não esqueçam, né? Então, a lei de anistia, por exemplo, vai ser assinada em 79. Importante perceber isso aqui. Em 1979, a lei de anistia é assinada e é feito um acordo, aquela coisa. Eu vou devolver esse poder aos civis, mas de forma lenta, até o momento que eu sentir seguro que os militares não serão punidos. Nós vamos voltar aos quartéis e os civis reassumem o poder, mas não vão, por exemplo, né, atacar, denegrir ou mesmo punir os militares envolvidos, por exemplo, né, pela violência que eles vieram a cometer. Então, se a gente vê, por exemplo, esse quadro, esse quadro aqui, né, esse quadro vermelho aqui, a gente vê o seguinte, né? Primeira coisa, a gente vê a inflação, por exemplo, dos anos de 64 a 84, anual. Você vê que tem a contagem, por exemplo, a inflação anual no ano de 64, 92% ao ano. Divide 92% por 12. Era a média de inflação por mês que você recebia, né? E depois você vê 34, 40, 25, 25, 20, né, arredondando 20, e vai chegando já a partir dos anos 70, vai haver uma explosão, no crescimento dessa inflação, que vai bater um pico de mais de 200% ao ano. Inflação, você pergunta, professor, mas como a inflação atinge diretamente a população? Ela corrói a renda, o salário, a riqueza, principalmente dos humildes, dos pobres da classe média. Porque ricos ganham em dólar, têm investimento em banco, vivem de bolsa, né? Ricos não sofrem inflação. Os pobres, o seu salário basicamente é o mercado. Então, o seu salário é todo corroído pelo mercado, pelo preço dos produtos. E a classe média tem uma perda de qualidade de vida. Ela não pode mais, por exemplo, pagar um plano de saúde, ela não pode mais pagar um carro novo, ela não pode mais comprar aquilo outro, porque a inflação está corroendo, por exemplo, a minha renda. Então, o grande argumento, por exemplo, da ditadura sempre foi o quê? Nós governamos, nosso sucesso vem de uma questão econômica, né? E por isso que nós, por exemplo, viemos a dar certo. Né? Mas quando a crise econômica se abate sobre o regime militar, eles não têm mais o argumento para mostrar, né, de que o Brasil dá certo por conta deles. Né? Então, a lei de anistia de 79 perdoa os militares que prenderam, torturaram, mataram pessoas, como vai perdoar também quem eles consideravam inimigos,
né, do governo civil militar. Ou seja, qualquer pessoa que minimamente tivesse a dignidade de lutar, criticar, se postar contra um regime ditatorial, independente de ideologia que seja. Tudo certo? Isso aqui, por exemplo, é só para a gente definitivamente caminhar aqui agora para o fim, né? Eu gosto muito de mostrar já dados, que isso aqui são dados, por exemplo, da própria época, né? Aqui a questão, por exemplo, é um dado que mostra sobre a violência. Violência no sentido de coisas do dia a dia. Roubo, assassinato, sequestro, coisas, por exemplo, né? Geralmente a gente tem uma imagem de que o período da ditadura foi um momento que de paz e tranquilidade. E não foi. A gente tem, por exemplo, dos anos 80, dos anos 60 até os anos 70, 80, um momento que de explosão da violência, crescimento da violência. Quando a gente vê, por exemplo, o que foi, por exemplo, os anos 80, né? Os anos 80 e os anos 90, a gente tem o quê? Assim, a colheita de todo o resultado da concentração de renda do período, porque toda aquela riqueza concentrada na mão de poucos, o processo de favelização, o mau planejamento das cidades, um país que cresceu 15% ao ano, 14% ao ano, recebeu praticamente, as cidades, por exemplo, as grandes cidades recebiam 5 milhões de pessoas da noite para o dia. Né? O Brasil fez a maior retirada de pessoas da roça para as cidades no mundo ocidental. Né? Então isso, por exemplo, vai pagar através do que a gente chama, por exemplo, de violência urbana. Né? Então veja, só nos últimos anos, dados o próprio governo, por exemplo, na época, né, o governo militar, só nos últimos anos a gente, mesmo com muita dificuldade, a gente baixou essas taxas de violência. Né? Então esse dado é interessante porque ajuda, por exemplo, a quebrar muito essa imagem, né, de que foi um governo, por exemplo, né, de paz, que você podia sair à noite à rua. Né? Então você tem que ter muito cuidado, porque a própria afirmação não tem lógica, não tem embasamento matemático, científico, social por trás disso. Né? Então a ditadura se encerra de duas formas. Primeiro, pela lei de anistia de 79, mas a ideia era ao máximo possível se manter no poder para tentar, por exemplo, negociar um fim honroso para que os militares, por exemplo, não fossem punidos. Então, em 1984 é organizado, isso é um tema que a gente vai ver para as próximas aulas, é um movimento chamado Direta Já, que vai exigir, por exemplo, a volta, por exemplo, né, de eleições diretas, ou seja, uma pessoa vota diretamente para presidente. Porque os generais ditadores eram eleitos por um congresso controlado pelos militares, ou seja, quem eles indicavam eram eleitos. Não havia oposição clara dentro dessas eleições, né? Então, o processo de direta já de 84, né, apesar de uma grande mobilização da população brasileira na época, acabou sendo derrotada, porque, veja, mesmo ela tendo tido maioria, de quase arredondando, né, 300 votos a favor, houve 65 votos não, só que mais de 100 deputados do governo não foram votar. Ou seja, não teve votos suficientes no Congresso para essa votação ser autorizada pela Constituição, porque tinha que mudar a Constituição, então tem que estar todos presentes. Né? Então, a eleição, por exemplo, em 84, que houve uma mobilização para se votar diretamente para presidente, não vai acontecer. Só vai haver a próxima eleição agora em 1985, que vai ser o último presidente, e agora civil, o presidente que vai negociar diretamente, né, um civil que vai negociar diretamente com os militares o fim do regime, na troca de quê? Os militares não serão punidos, e em troca vocês devolvem um poder aos civis, né, de forma aparentemente pacífica, em troca de perdoar todos os crimes, tanto no ponto de vista moral ético dos direitos básicos do cidadão, dos direitos humanos do cidadão, e também passar uma espécie, né, de verniz, uma espécie de apagador, uma espécie de uma ideia de que a questão social e econômica da ditadura também é um fato que tem que ser lembrado hoje, mas que, por exemplo, na época também teve esse imenso cuidado. Eles não queriam mostrar, os militares não queriam se mostrar como eles foram incapazes de governar o país durante mais do período de 21 anos que eles governaram. Por mais de 15 anos foi um momento de crise econômica, um momento de muita inflação, um momento de muito endividamento, um momento de muita crise social e econômica. Né? Então a ditadura termina em 1985 com a eleição do último presidente eleito de forma indireta no Brasil pelo Congresso, né? Foi o político, né, de Minas Gerais chamado Tancredo Neves. Mas esse é assunto, né, para a nossa próxima aula. Espero que vocês revejam o vídeo. Vou deixar uma atividade para vocês responderem aí com as questões da prova, importante isso, né, para dar uma força aí para vocês.
E por favor, revejam e vejam de novo o vídeo, que eu acho que vai dar uma força bastante para essa segunda parte do assunto, que é muito importante, é basicamente a prova, né, de vocês. Tudo certo? Um abraço, viu, queridos? E espero que tenham gostado do assunto, tenha ajudado o vídeo aqui. Valeu.